Então, agora que você já entendeu qual é a diferença entre máquinas virtuais e containers, e já viu que o container na verdade é uma evolução de tudo isso que a gente foi vendo até agora, acho que está na hora de a gente introduzir o Docker nessa equação. Então, primeiro, né, vamos entender o que é o Docker. O Docker, na verdade, são duas coisas. Tem o Docker empresa, a Docker Inc., que é a empresa que toma conta lá do Docker, e a Docker, a tecnologia em si, a tecnologia de containers. Primeiro, para a gente chegar na tecnologia, vamos passar rapidinho aqui pela Docker Inc., pela empresa, que vocês já vão entender por que eu resolvi começar por ela. A Docker Inc., ela nem sempre se chamou Docker Inc., né? A empresa Docker já se chamou uma vez .cloud. E a empresa .cloud, ela era uma empresa de PaaS, Platform as a Service. O que é uma empresa de Platform as a Service? É uma empresa onde você pega o código da sua aplicação feito em Java, PHP, Node, qualquer coisa desse tipo, e você envia para essa empresa, e a empresa toma todo o cuidado que precisa para você hospedar a sua aplicação. Ou seja, levantar o servidor, garantir que as configurações estão ok, ver se está com rede, se está com liberar os acessos da porta do firewall, fazer tudo o que é necessário para a sua aplicação subir, ela faz. Uma empresa de plataformas da Service é aquela que você envia a sua aplicação e ela toma cuidado de levantar tudo o que precisa para sua aplicação subir. Alguns exemplos desse tipo, talvez que você já conheça, é a empresa Heroku, que faz uma plataforma as a Service, a Microsoft Azure e a Google Cloud Platform. São todos exemplos de empresas que fazem isso. Você envia a aplicação para lá, o código da aplicação, né? E a empresa em si trata de conseguir subir aquela aplicação para você. A .cloud, né, agora Docker Inc., era uma empresa de plataformas, ou seja, as a service. Ou seja, você enviava para lá a sua aplicação e ela tratava de subir isso para você. E o que isso tem a ver com o nascimento do Docker? Bom, quando o Docker nasceu, a .cloud, né, .cloud, utilizava lá a Amazon Web Services, que é um serviço que provê para você máquinas virtuais ou máquinas físicas mesmo, né? Enfim, imagina que ela te provê aquela parte de infraestrutura que a gente viu no último vídeo, né? A parte sobre do hardware, que tem a memória, a CPU e a RAM. Memória, RAM, disco, CPU. Então, ela provê essa parte de você, a parte de rede, a parte de eletricidade. Ela te dá uma máquina para você trabalhar. Não importa muito se é máquina física, se é máquina virtual. O interessante é ela te dar um hardware, virtual ou não, para você poder trabalhar. E a Docker Cloud, né? A Docker Cloud, ó, a .cloud, o objetivo dela era pegar a sua aplicação e hospedar. A gente sabe que para hospedar uma aplicação, né, para poder subir uma aplicação, a gente tem que ter lá um famoso sistema operacional, e em cima desse sistema operacional é onde a gente bota a nossa aplicação. Só que o que a .cloud fez diferente, né? Ela introduziu o conceito de containers na hora de você subir uma aplicação. A .cloud criou, olha só, o nosso famoso Docker, e o Docker era a tecnologia que ela utilizava para poder baratear o custo de você subir várias aplicações numa mesma máquina. Quando a .cloud criou o Docker, ela criou com a intenção de economizar, né? Economizar na própria empresa. Ela conseguir, com um hardware só que ela alugava lá da Amazon, ela alugava esse hardware da Amazon e subia a sua aplicação nesse hardware. Só que ela pegava esse mesmo hardware parrudo que ela recebia da Amazon e dividia entre diversos containers. Utilizando quem para fazer o intermédio entre o sistema operacional e os containers? Bom, o cara que ela inventou, né, que é chamado de Docker. Ela viu que com o passar do tempo, o que ela tinha na mão era ouro líquido mesmo. Ela falou, nossa, minha empresa não é uma empresa só de deployar aplicações. Ela tinha desenvolvido uma tecnologia muito interessante, muito bacana, e tinha muitos desenvolvedores interessados, que era a tecnologia do Docker. O que é o Docker em si, né? O Docker é um camarada que faz esse intermédio para a gente entre os containers e o sistema operacional. É quem permite você criar containers, né, para serem executados, tanto numa aplicação lá no cloud, ou como assim na nossa máquina. Bom, então falando aqui do Docker, né? O Docker, o que a gente chama das tecnologias do Docker, ele nada mais é do que uma coleção de tecnologias agora para facilitar esse problema, né, de você desenvolver uma aplicação e deployar ela. É a Docker Engine. O que é a Docker Engine? É esse camarada aqui, ó. É o camarada que está lá segurando, né, que está hosteando os nossos containers. Normalmente a cara dele é essa balinha aqui, né, esse íconezinho aqui. Normalmente é o ícone quando a gente está falando do Docker, da Docker Engine, que é o quê? É a plataforma, é o host, é o cara que está segurando os nossos containers e que faz aquele intermédio com o sistema operacional. Só que, como eu disse, é no plural, né? Tecnologias. São várias tecnologias que a empresa do Docker criou para facilitar a vida das pessoas. Outras tecnologias que a gente pode conhecer, que a gente vai ver nesse curso, por exemplo, é a Docker Compose, que é um jeito de quando você tem múltiplos containers, como é que eu faço para orquestrar, né? Para criar um de um jeito fácil, para remover outro, fazer com que um suba na ordem certa do outro. Então é um jeito de você coordenar quando você tem múltiplos containers de uma aplicação. A gente vai trabalhar com Docker Compose aqui no curso também. Tem o Docker Swarm, que é para quando a gente quer criar um cluster de vários
de vários hosts, né, de várias Docker engines diferentes, de várias balinhazinhas que estão rodando Docker e fazer esse cluster ficar integrado, fazendo que os containers que estão nesses clusters se integrem melhor. Tem tecnologias também como, por exemplo, o Docker Hub. O Docker Hub é um repositório com milhares de imagens para a gente poder criar os nossos containers na nossa máquina. Tem também a Docker Machine, que é uma ferramenta para a gente poder gerenciar o Docker quando ele está no host virtual, que talvez alguns de vocês precisem quando vocês forem instalar em seus computadores. A gente vai ver tudo isso aqui das tecnologias do Docker ao longo desse curso, né? E claro, chega de slide, vamos começar aqui a falar sobre Docker, né? Chega de falar de Docker, vamos começar a instalar o Docker aqui nas nossas máquinas. E claro, só vale ressaltar que depois que a empresa .cloud se tornou a empresa Docker, ela virou uma empresa focada em manter o Docker, mas ela também abriu o Docker para o mundo open source. Ou seja, se você vier aqui no Docker, github.com/docker, tá aqui tudo que você precisa do Docker, as bibliotecas, as tecnologias que eu comentei, o Docker SE, tudo do Docker está aqui aberto, é open source, tem várias empresas grandes como IBM, Microsoft contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia de containers do Docker. Então, apesar da Docker Inc. ser uma empresa que tem alguns serviços pagos a ver com Docker, em sua grande parte a tecnologia do Docker como se é uma tecnologia open source que é utilizada por diversas empresas. Então vamos lá, vamos dar início aqui com o nosso curso, já que entendemos aqui como é que é o Docker, o que é, como funcionam os containers, para a gente começar a botar em prática e aprender a mexer com essas tecnologias que a gente viu ali. Claro, sempre com um gostinho aqui da nossa lura, né, botando sempre a mão na massa, criando um projetinho. Então vamos lá, vamos começar aqui a instalar o Docker no nosso computador. E não se preocupa, vai ter um vídeo de instalação do Docker para cada um dos sistemas operacionais, comentando as diferenças que você precisa saber. Então, escolhe aí qual vídeo que tem a ver com o sistema que você quer aprender e, claro, segue aí comigo.